2025, o ano da intimidade. Fica de pé, em nome de Jesus. Pastor Anderson, eu queria trazer a palavra do Senhor essa noite. E nós ficamos alegres e contentes. Estenda as suas mãos para cá. E eu peço assim, Pai. Deus, tu quer vir para sempre, cujo reino não tem fim. Peço-te dessa maneira, Pai. Fala conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Tua palavra, Senhor, ela sonda o coração, o pensamento, traz a divisão da alma e do espírito, vai até as juntas e medula. Que nesse momento, Pai, tu usa teu servo para falar conosco, e que cada um de nós que estamos aqui possamos ter ouvido para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês por estar aqui. Quando eu venho para o Ramá, é mais do que voltar às origens, é ter ali a lembrança de uma história boa, maravilhosa, e se eu continuar falando eu me emociono, amém? Porque enfim, gente, é sem palavras o apóstolo, a pastora, a Alessandra e todos, sem palavras. Eu moro no coração sem pagar aluguel, e isso é muito bom. E quando eu venho para cá, acredito que na cabeça de minha esposa também, da minha filha, acho que não posso falar por eles, né? Mas acredito que é a mesma coisa, com certeza, porque a gente sempre tem esse afeto com todos, amém? Então acho que isso vale mais do que qualquer coisa. As pessoas, às vezes, eu fui para o Rio, fui fazer missão lá do apóstolo, e aí o pastor do Rio falou assim: vai lá e dá uma saudação. Aí eu falei assim: pronto, até hoje eu não sei dar saudação. Aí eu subi e falei assim: ó, gente, eu vim aqui em nome do apóstolo Rogério, um paizão, um coração enorme, e representar São Paulo. E as sementes de São Paulo que está lá, eu vim trazer para vocês. E colher a semente de vocês daqui dessa terra do Rio e levar para São Paulo também. E foi essa a minha saudação. E desculpe, mas eu posso orar com vocês? Vamos declarar, vamos granjear essa semente que já recebemos. Nós colocamos de pé e oramos. Faça assim com a mão. Começa a colher a semente. Amém? Toda a terra dá a sua semente. Você precisa estar para receber na terra? Claro que não. Você sabia que tem pessoas que comem a laranja que sai do Brasil sem nunca ter pisado no Brasil? Amém? Vocês estão recebendo? Aleluia! Amém. Guarda no teu coração, que ao tempo devido dará o seu fruto. Amados, eu venho trazer uma mensagem hoje. Essa mensagem, ela vai ser de grande impacto. Diga, grande impacto. Grande impacto. Eu acordei pela manhã, fui buscar uma devocional com meu papai, e eu falei assim: pai, eu quero algo que seja de grande impacto. Então ele ouviu a oração e me trouxe essa mensagem,
ela impactou o meu ser, ela impactou a minha alma. E eu falei assim, eu não esperava tanto, mas vamos lá. O negócio é que quando Deus fala demais com a gente não sabe se expressar. Então eu gostaria que vocês, juntamente comigo, conectassem com o Senhor, para que nem eu e nem você possa atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Amém? Isso já é impactante, sim ou não? Porque muitas das vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas às vezes a gente está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. E eu vou falar um pouco acerca disso, mas eu não quero é um assunto delicado de falar. Como que eu posso dizer? Não quero ser negativo, mas quando Deus chegou e disse assim, o grande impacto na vida do homem é a morte. Aí doeu. Logo na semana eu recebi a notícia de uma pessoa que era a mãe do meu amigo, que as mães de antigamente adotavam os filhos dos outros. Vocês sabem disso? As mães adotavam os amigos e era filho de um, filho do outro, e todo mundo ficava ali. E ela se foi. E eu fiquei pensando, falei assim, uau, Deus, quando o Senhor fala no Espírito, o Senhor também manifesta no natural, no físico, e trouxe reflexões para a minha vida. E eu falei assim, verdadeiramente, o grande impacto na vida do homem é a morte. Porque naquele grande dia, quando nós vamos prestar conta de tudo, prestar conta do que fizemos, do que não fizemos. Vamos ter total clareza, não há como mimimi, fingir nem nada. É uma realidade entre você e Deus e não há o que fazer mais. Não há mais como indagações, conceitos, tem nada disso, é você real e Deus. Eu fiquei pensando nisso e sabe de uma coisa que eu quero falar com vocês? Eu fiquei muito apreensivo, muito temeroso. Eu estou tremendo. A glória de Deus, ela é violenta e quando ela vem, ela traz sensações, manifestações, a qual é incontrolável. Porque a glória de Deus é o grande impacto de Deus. Porque a glória de Deus vai manifestar a morte, mas não a morte física. Você entendeu? Apenas, mas a morte de juízo. E isso é muito triste, porque eu e você temos a certeza que gostaríamos que toda a humanidade fosse salva, sim ou não? Mas Isaías fala que a salvação veio para muitos que nele creram. E quantas pessoas não estão crendo no Senhor? Mas eu e você temos as responsabilidades nessa hora de causar um grande impacto na nossa vida e na vida dessas pessoas. Vocês estão dispostos? Então levanta suas mãos aos céus e fala assim, hoje eu vou receber uma glória violenta. Hoje eu vou entender o que é os frutos do Espírito. Mateus capítulo 27. Está escrito assim: de manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos, o povo, decidiram matar Jesus. Amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. E os principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois trair sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa contigo? Que nos importa, amém?
isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, pegando as moedas de prata, disseram: não é permitido tocá-las no cofre das ofertas, pois o preço é de sangue. Diga, preço de sangue. Depois se reuniram, compraram com elas o campo do oleiro, para sepultar os estrangeiros. Por isso, aquele campo, até o dia de hoje, é sido chamado campo de sangue. Então, cumpriu o que foram dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, e o preço em que foi avaliada pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Amém? Aleluia. Estou falando como a gente é bem recebido, água, cafezinho, isso não tem em todo lugar. Amém? Não é verdade? Amados, nós estamos vendo aqui o maior impacto que aconteceu na humanidade, na vida dos seus discípulos e principalmente na vida de Judas. Se nós entendermos o cenário que ocorreu nesse período, é algo surreal, é algo que foge da nossa compreensão humana. Os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que estavam reunidos diante de Jesus, cada um estava tentando sobressair, tentando fazer algo, porque não há o que fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é lidar com as coisas inusitadas, porque onde há as coisas inusitadas, ali está Deus. Pegou essa? Sempre Deus está acima do homem, de todos, e Ele vai criar situação e circunstâncias a qual a gente não está no nosso controle, mas tenha certeza que ali está Deus. Eu tenho aprendido que nesse período é o período que nós exercemos a nossa fé e estabelecemos confiança em Deus, porque quando tudo ocorre da forma que você quer, hoje eu cheguei aqui, eu falei aqui: Pai, aqui está o Senhor, porque é uma forma inusitada este culto desta maneira, sim ou não? Eu chego aqui, eu estou acostumado a ficar por ali, eu falei: uau, que legal, muito bom isso, já não tem lugar para subir, já começo me diminuindo. É ou não é? Fala assim: isso é um pensamento de um coração que ama a Deus. O pensamento do religioso é outro, e eu não preciso falar, que eu vou falar de coisas boas, amém? Cada um cuida de si, e eu vou cuidar de mim, e eu vou falar coisas boas. E então Deus me levou aqui à compreensão, e muitas das vezes nós não temos entendimento devido desta palavra, porque nós associamos, às vezes, pensa, quantas vezes você já ouviu falar de Judas na igreja? Quantas pregações tem de Judas? Todo domingo de ceia tem fala de Judas? É poucas vezes que nós temos a pregação de Judas. E quando nós temos uma pregação de Judas, quando fala em Judas é bem rápido, sabe? É bem rapidinho e já pula para Pedro. Não é assim? Pois é, mas hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos se aprofundar na história de Judas, porque em tudo na Bíblia se aplica, em tudo se aprende. E é engraçado que Deus faz as coisas muito malucas, porque as pessoas têm medo de falar de Judas por causa que arremessa à morte. Mas eu quero dizer para você que toda morte tem uma nova etapa, tem um recomeço. Ou seja, após a morte há vida. Vocês estão compreendendo? O sentido da palavra morte é desligar, é ser desligado. Quando nós desligamos, a morte veio para nos desligar da terra e nos conectar a um lugar a qual é convicto
sobre a fé de cada um. Alguns acreditam que vai para algum lugar e vai voltar, outros, enfim, não vamos entrar nessas questões. Porque a fé é individual e cada um tem a sua, mas eu acredito em um reino de justiça, de um Jesus ressurreto. Eu acredito na salvação, eu acredito que eu vou me encontrar com Deus, eu acredito nessas coisas, e eu quero viver isso. E isso Jesus passava para todos os seus discípulos. Todos eles havia a palavra do rei, a palavra de Deus. Todos eles ouvia e via Deus fazendo. Todos eles ouvia e via o que Jesus fazia. E declarava a menção do Pai na terra. Hoje pela manhã eu estive no culto e eu falei: Pai, que palavra, como que eu posso definir? Eu não tinha definido ela. E no meio da oração, o Espírito Santo trouxe uma palavra e ele trouxe toda a definição no meu espírito, a forma de apregoá-la. Porque muitas das vezes, quando nós recebemos a revelação de Deus, nós não sabemos expressá-la. E aí cometemos alguns deslizes. E aí sempre tem o cara da língua pequena que vai falar algo que não devia. Fala assim: um filho de Deus, ele ora. Quando ele abre a boca é para orar. Você está orando muito? Ou você está falando muito dos outros? Fala: estou orando muito, pastor. Eu oro o tempo todo, porque aí não dá tempo de falar de ninguém. Aleluia. Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque a definição foi andar, ser e pertencer. Diga: andar, ser e pertencer. Os apóstolos andavam com Jesus. Eles tinham que ser a comissão de Deus e pertencer a Cristo. E quando isso desceu ao meu espírito, talvez eu até já tinha ouvido isso em algum lugar, mas não tinha dado atenção, de andar e de ser e de pertencer. Mas hoje pela manhã eu dei atenção a isso. Muitas das vezes Deus não revela algo a um. Aliás, nunca é a um, é a todos. Quando Deus traz o reino e a sua palavra, é para todos, não é para um subir no pedestal e falar que ele teve uma revelação de Deus. Não, a revelação que está em Deus sobre a vida de um, ela está na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro. Cada um de uma forma, de uma maneira, mas a revelação ela é a mesma, porque a revelação é Cristo. A revelação vem do alto, é o poder de Deus. Mas fala: pastor, e a questão da manifestação disso, de cura? Aí é manifestação do Espírito Santo, não é dessa revelação que eu estou falando. Não é da revelação pessoal, eu estou falando da revelação da igreja. Amém? E a revelação da igreja é Cristo. A revelação pessoal é segundo a sua necessidade ou vivência na terra. Então, para Deus te capturar, para Deus derrubar o teu coração, para Deus poder quebrar o vaso, Ele traz uma palavra de conhecimento para poder te quebrar. Amém? Então, uma revelação pessoal. Mas quando se fala da igreja, não é pessoal, é o reino, é o corpo, todos são acessíveis. E eu quero declarar nessa hora: eu preciso andar, eu preciso ser, e eu preciso pertencer a Cristo. Andar, ser e pertencer a Cristo. Amém? E segundo a isso, sabe o que aconteceu? Imagine então, quando Judas foi atraído pela fala daquele povo. Ele foi atraído pela conversação. Naquela época,
Os sacerdotes, eles estudavam a lei. E Judas era judeu. Ele também sabia das suas escrituras. Então, quando chegaram até ele, certamente falavam das profecias de Jesus. Falavam a respeito de que Jesus indagava. Será que Jesus seria o Messias mesmo? Indagava, com certeza tinha esse tipo de conversa naquele período. E isso fez Judas duvidar. Isso fez com que Judas tomasse decisões e ações, a qual o levou a cumprir a profecia que havia dito por profeta Jeremias. É engraçado que nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem, a igreja profética, eu sou profeta. Aí eu te faço uma pergunta, você já estudou sobre as profecias de Cristo da Bíblia? Porque os profetas da antiguidade, eles estudavam acerca de Jesus, acerca do que Deus queria fazer. E eles anunciavam o próprio Deus. É engraçado que às vezes as pessoas dividem as coisas. Existem pessoas que na antiguidade oravam em línguas, era expulso da igreja. O outro que curava era expulso da igreja também. Porque ele tinha que ter o método daquela igreja para poder pertencer àquela igreja. Mas sabe o que acontece? Eu vou quebrar o protocolo agora e eu vou dizer assim, você tem que pertencer a Cristo primeiro. Porque se você não pertence a Cristo, você não vai pertencer a igreja nenhuma. Nenhuma vai prestar para você. Mas se você pertencer a Cristo, você sabe o lugar que você tem que estar e o que você tem que fazer. Porque Ele te instrui, arrisca e não deixa nada fora do lugar. Chá! Sim ou não? Eu pertenço a Cristo e eu sei aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer vida aonde eu for. E vida arremessa a avivamento, porque a palavra de avivamento está baseada em vida. A manifestação do poder do Espírito é boa e agradável e perfeita, porque é vontade de Deus. Mas avivamento tem a ver com vida no Senhor. Amém? Sabe por que muitas das vezes Deus não manifesta no mover da cura, ou no mover da qual Deus quer usar a igreja? Porque às vezes está faltando a vida do Senhor dentro de nós. Porque a mesma palavra de profecia, a gente profetiza e diz, olha, hoje Deus abrirá a porta de emprego. É a mesma palavra, em nome de Jesus, é a mesma palavra que você também pode profetizar para curar alguém. A questão é a crença, a questão é acreditar, é receber a ordem de Deus e pronunciar. Qual é a sua dor, irmão? A minha dor é na coluna. Eu não sei se eu vou orar para Deus. Em nome de Jesus, estabeleça alinhamento em sua coluna, tira a inflamação dos ossos e tendões. Agora, está melhor, irmã? Faz aí o que você não podia fazer. Não, pastor, você não sabe. E se não acontecer? E se não acontecer? Eu vou ficar com vergonha. Mas tem a ver com você ou tem a ver com Cristo? Se não acontecer, tenta de novo. Entende? Tenta de novo. Sabe quantas vezes que eu falei, olha, Deus vai operar milagre aqui, e não acontecer nenhum milagre? Foi mal, estou aprendendo, eu vou tentar de novo. Aí quando Deus operou, eu falei, uau, Deus operou milagre. Entende? Mas sabe por que muitas das vezes a gente não fala? Porque nós temos um ego, um orgulho muito acima. Então nós temos a preocupação do pré-julgamento das pessoas. Vai falar assim, esse menino não é de Deus não é homem de Deus não, porque ele orou e nada aconteceu, ele não é de Deus não. Porque quem é de Deus ora e acontece. Você precisa ler a Bíblia, que nem toda oração era respondida ao seu tempo.
Ela tinha um tempo para se cumprir. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que aprender que com o Senhor, que há um tempo de ouvirmos, ser ensinados, e há um tempo de praticar aquilo que nós fomos ensinados. Esse tempo foi crucial para os apóstolos, porque foi o tempo onde eles foram postos à prova, foi o tempo, sabe, de grande impacto na vida dele. E uma das características que aconteceu na vida de Judas, é que ele foi o cara, o precursor, sabe, daquilo que estava acontecendo. E não só se bastava isso, ele foi o cara que pisou no tomate. Ele foi o cara que fez algo que não agradava a Deus. Agora eu quero te desafiar você a ser sincero. Você fala, eu posso ser sincero comigo mesmo? Você pode? Porque tem gente que não consegue ser sincero com ela. Você sabia disso? Não é verdade? Tem gente que não consegue. Mas fala assim, eu posso ser sincero comigo mesmo? Quantas vezes você pisou no tomate? Quantas vezes você se arrebentou? Quantas vezes você fez aquilo que não era para ser feito? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas a questão não está em praticarmos um erro ou um acerto. A questão está em quem nós somos no Senhor. Amém? Então, Judas, neste momento, ele fez uma coisa boa, ainda que parece ser errado, mas era boa, e eu vou te explicar por quê. Porque ele estava cumprindo as escrituras, ele estava cumprindo a profecia. Tem gente que quer ser profeta, e quer falar o que quer, não quer cumprir as escrituras. Mas para você ser profeta, você precisa cumprir as escrituras, varão. Se não cumprir as escrituras, não é profeta. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ser muito valente. Porque Deus te arremessa a você fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Sendo ela certa ou sendo ela errada, você vai entender depois. Amém? Só que a Bíblia fala, não se assentem em roda de escarnecedores. Judas sentou na roda de escarnecedores, aprendeu e está ali a cumprir as escrituras. Depois, no seu momento crucial de pressão psicológica, de pressão, sabe o que ele faz? Ele vai buscar abrigo à sua reunião, à sua roda. E ele chega lá diante dos seus, dos escribas lá, dos sacerdotes, todos eles lá, e ele fala assim, ei, ele indaga no versículo, vamos ler aqui para você ter a compreensão junto comigo, amém? O versículo 4 diz, 27, 4, dizendo, pequei, pois trair sangue inocente. Eles, porém, respondeu, que nos importa, isso é contigo. Quando eu li isso, eu tive uma percepção de que Judas, ele não está aqui apenas cumprindo a profecia, mas ele está aqui buscando um abrigo, buscando um amparo, buscando uma ajuda. Olha, nós fizemos coisas erradas, nós estamos crucificando um homem, um sangue inocente, sabe? Eu traí, eu preciso. Aí, a roda de escarnecedores é engraçada. Para fazer o mal, eles se reúnem, se juntam para fazer. Mas na hora do vamos ver, o que tenho eu contigo? O BO é seu. Amém? O BO é seu. O que eu faço agora? Estou com a moeda, aquilo que eu queria não tem mais valor. Aquilo que eu ansiava não tem mais valor. O que eu vou fazer agora? O problema é seu. Sabe que Deus me arremessou?
E eu chorei. E eu pedi perdão a Deus. Que Deus falou assim: quantos Judas eu levei até você e você disse: o problema é seu. Eu falei: meu pai, me perdoa. Me perdoa. Meu pai, me perdoa. Porque quando as pessoas chegam com um problema para falar com a gente fala, às vezes, o problema é seu. Eu não posso fazer isso por você. Mas a questão não é de você poder. A questão é de você falar: cara, seu problema agora é meu também, vamos orar junto? Eu vou dar um amparo, eu vou aliviar a sua dor, um pouquinho que seja, mas eu vou, através da minha oração. Ele não encaixou isso, porque ele foi no lugar errado. Eu tenho certeza, se Judas fosse a uns dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, a Maria, se ele fosse a qualquer lugar desse, eu tenho certeza que seria diferente. Eu parei e comecei a refletir e falei assim: quais os lugares que eu tenho andado? Qual é os lugares que você tem andado? Porque os lugares que você anda determinam o teu caminho. Entende? A gente quer conselho, a gente tem que buscar homens e mulheres de Deus para conselho. A gente quer alívio, a gente quer prazer, a gente tem que buscar o Senhor. Não tem nada melhor do que satisfazer na presença de Deus. Não tem nada melhor do que viver a glória de Deus, do que andar sobre a vida do Senhor. Não, eu vou para outros caminhos, eu vou para os fluxos da vida. Eu cheguei em São Paulo, comecei a orar, incessantemente para acabar com o fluxo, e o governo acabou, está acabando, tem pouco agora. Agora eu tenho certeza, sabe o que eu tenho certeza? Que eu não orava sozinho. Eu tenho certeza que a igreja levantava para orar, porque aquele que tinha um coração voltado a Deus, quando passava pelas ruas e via aquele jovem se drogando, se prostituindo, morrendo de overdose e tudo mais, se não mexia com ele, meu amado, você não é crente. Perdoa-me, mas você não é crente ainda. Se essas coisas não comovem o seu coração, você precisa se converter. Eu estou falando sobre avivamento, e avivamento é isso. E sabe o que acontece? Deus acabou. Na região que eu estou lá, Deus acabou. Ou se você quiser, não quiser dar crédito para Deus, então pode falar que foi o prefeito, o governador, não tem problema, eu não vou disputar com você, amém? O fato é que acabou. E aí gerou uma outra preocupação em mim. Aonde é que eles estão? Aonde é que eles estão? Porque se eles mudar de lugar para fazer a mesma coisa, que importa a minha oração? Que importou? É só para o meu capricho, porque eu não quero barulho do meu lado? Eu não sei onde eles estão, mas eu profetizo que eles vão achar a terra do Senhor, a casa do Senhor, e eles vão viver na casa do Senhor. Amém? Judas, ele buscou uma conjectura, tá? Abrigo, mas não achou. E o que ele tinha de valor, ele lançou fora. Eu vou dizer para você, não tem nada valioso na sua vida mais do que a presença de Deus. E se você perder ela, você vai jogar tudo que é de valioso fora, para você não importa mais. E aí o sentido da vida não mais habita dentro de você. Eu não sou adequado para falar, porque eu não estudei psicologia, terapia, nada disso. Então eu não posso falar sobre a questão depressão, essas coisas. Mas eu, como ministro do Evangelho, eu posso falar sobre opressão satânica. Isso eu posso.
E é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre os cuidados científicos, porque eu não estudei para isso. Mas eu estou falando da opressão de Satanás. E eu quero dizer para você uma coisa. Você conhece os frutos do Espírito Santo? Em Gálatas, quando fala assim, o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria. Diga, amor, alegria. Amor, alegria. Amor, alegria. Amor, alegria. Amor, alegria. Ao amor não há condição, e alegria muito menos. Eu busco alegria no meu Senhor, e Ele dá o fruto do Espírito em mim. Por isso, não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, a alegria que o Senhor coloca dentro de mim, a alegria da salvação, é maior do que qualquer outra coisa. A alegria que o Senhor opera dentro de mim é maior do que qualquer outro prazer. E o amor é imensurável. As pessoas associam a alegria a um sentimento. Diga, alegria não é sentimento. Alegria é decisão. É decidir ser alegre. É decidir viver a alegria do Senhor. É ser incondicional. Você entendeu? Não importa se eu estou comendo ou bebendo, o que importa é que o Senhor está comigo e por isso eu me alegro nele. Não importa se eu estou sofrendo de dor, se estou doente, se estou aleijado, não importa. O que importa é que o Senhor está comigo e eu me alegro nele. Eu penso isso. Então, quando eu faço isso, meu coração gera gratidão em agradecer ao Senhor. Agradecer. Mas quando a tristeza começa a invadir o nosso coração, e eu vou dizer uma coisa para você, que eu já vivi opressão, e a tristeza muitas das vezes ela vem, sabe de que forma? Não sei, ela simplesmente brota dentro de você. Você não sabe porque você está triste, mas você está triste. E como lidar com essa tristeza? Aí a gente fica procurando mecanismo para tirar a tristeza do nosso coração. Eu aprendi a buscar um mecanismo, exercer minha fé e falar: Senhor, me dá o fruto do Espírito Santo. Eu quero ter alegria em meio a essa tristeza. Eu quero a sua alegria. A alegria da salvação, a alegria de estar com o Senhor, a alegria de viver para o Senhor. Você sabia que nenhuma profecia havia que Judas se enforcaria? Não há registro nenhum dizendo assim, então Judas vai trair Jesus e vai se enforcar. Não há nenhuma profecia declarando que Judas se enforcaria. Mas há a profecia da terra e de um que iria trair a Cristo, mas de se enforcar não. Sabe o que me leva, que me arremessa? É que ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão de... E eu sabe o que eu pude perceber? Eu até entendo. Sabe por quê? Porque foi muito tenso aquele dia para ele. E eu vou dizer uma grande verdade para você. Tempo de grande tensão em nossas vidas, a gente pensa as coisas que não deveria pensar. Sim ou não? Tempo de tensão em nossas vidas, a gente faz coisas que não deveria fazer. E eu quero orar com você agora. E dar uma ordem. Que o espírito da opressão saia. Das nossas vidas,
da igreja e de onde nós for. Fala assim: você quer ser profeta nessa hora? Se eu falasse receba a casa, o Chaves, você ia querer ser, né? É eu mesmo, eu sou profeta. Mas para combater o reino das trevas, você que está com medinho. Fala, não tenho medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Diga assim: hoje eu entendi que alegria é um fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em mim, ele é completo. E o amor de Deus me conquistou. Por isso, não mais o espírito da opressão e o espírito do medo, mas a ousadia no meu Senhor, no meu Senhor, no meu Senhor. Agora libere a sua voz, deixa o Espírito Santo conduzir. Senhor Deus e eterno Pai, nós repreendemos, ó Deus, a ação do maligno sobre a mente e o coração dos homens, e que o ponto de decisão, ó Pai, a qual nós chegamos agora, Senhor, não é conduzido pelas circunstâncias como Judas foi, mas sim, Deus, ser conduzido pela voz do Teu Espírito. Não declaramos, ó Pai, nenhuma morte, mas sim a vida. Senhor Deus e eterno Pai, nessa hora nós ordenamos, Halai, subi, comandou, Xandai, pecou, balastue, fomanda, soprata, namantui, que a levar, mandou, rabanda, labasui, mindere, choconto, romanda, lastoi, bandalá, a destruição e morte, ó Pai, aonde nós passarmos, Senhor, não haverá mais, porque o Teu Espírito flui sobre os nossos lábios, flui em nosso coração, flui em nossas vidas, e nós liberamos, ó Pai, a ordenança de um Deus que morreu e ressuscitou o terceiro dia, e trouxe a alegria da salvação, a qual temos total prazer em estar e viver. Queremos, ó Deus, andar contigo, ser e pertencer ao Senhor. Aleluia. Amém. Amados, tem muita gente querendo se suicidar nos dias de hoje. E sabe o que é? Por causa da opressão.
versículo 14 vai falar sobre os valores históricos. E o versículo 15 vai falar sobre os valores proféticos. Os valores históricos nós não podemos ser negligentes com a história, com a vida. Nós temos que valorizar a cada dia. Nós temos que vivê-la a cada dia, priorizar a cada dia. Valores históricos, ele acrescenta em nós recursos, conhecimento, mas ele não pode trazer vida. Os valores históricos podem trazer em nós jugo dos nossos pais, pode trazer sobre nós coisas a qual não merecíamos, mas acabamos tendo famas, difamações. Tudo isso acontece pelos valores históricos. Mas eu quero dizer para você que no versículo 15 há um valor profético sobre a terra, que a terra seria comprada, mas ela não foi comprada pelo valor físico, pelas moedas somente. Ela foi comprada, sabe por quê? Com sangue inocente. O sangue inocente comprou as terras que estavam sendo desprezadas, mas o valor daquela terra é imensurável, porque aquele campo era um campo, sabe do que? De oleiros. Dali saía grandes vasos, dali saía barros. Talvez você se acha ou pense que é uma terra sem valor, mas eu quero te declarar nessa hora que você está no campo do oleiro. Você é grande barro. Vocês estão entendendo? Quem está comigo, dê glória a Deus.
liberou.